você que está aí conosco. Eu sou a Aline Kerber e esse é o Quebrando Paradigmas. Hoje, então, nós voltamos com a nossa queridona Patrícia. Só que hoje, então, nós vamos falar de um outro assunto que vem de encontro a essa nossa fala sobre as terapias complementares. Hoje ela vai falar, então, de florais. Vamos falar de uma pegada natural, bem interessante. E para quem não assistiu o episódio da semana passada, eu vou apresentar novamente a Patrícia. A Patrícia, então, ela é formada em farmacologia, lá na Fevale, tem especialização em terapias complementares, que é esse o nosso assunto foco, né? Também pela Fevale, terapeuta auricular, que foi o assunto do nosso episódio passado, e terapeuta floral, que é o que a gente vai falar hoje. Bem-vinda de volta, Patrícia. Obrigada. Hoje, então, vamos falar um pouquinho dessa área que eu também sou apaixonada, que é os florais, né? Uma opção super interessante, natural, à base de flores, né? De plantas, para que a gente possa pensar novamente a prevenção, né? O cuidado com o organismo, seja o sentido físico, seja emocional, né? Porque os florais, eu acho que eles englobam tudo isso. Está correto, Patrícia? Sim. Obrigada pelo convite mais uma vez, Aline. Então, trazendo esse olhar da terapia floral, a gente consegue entender que o floral, assim como as outras práticas integrativas, ele busca o equilíbrio daquele paciente. Então, de uma maneira natural, sem ofertar nenhum efeito colateral. E a terapia floral, no meu ver, ela é extremamente encantadora, claro, assim como as outras, mas ela consegue trabalhar a energia do paciente de uma maneira muito leve e muito sutil. Então, desde aqueles sintomas que estão enraizados há muito tempo no paciente, de uma maneira muito sutil, a gente consegue personalizar o floral para aquele paciente, trabalhando aqueles sintomas, e em qualquer faixa etária. Porque muitas vezes existe ainda um receio em relação a usar floral para bebê, mas se a gente for fazer uma comparação, uma criança de às vezes menos de 1 ano de idade já teve 2 ou 3 episódios que usou um antibiótico, um corticoide, um medicamento alopático, por que não usar o floral? Então, o único cuidado que a gente tem quando a gente faz um floral para um bebê é que a gente não usa um conservante à base de álcool. A gente usa um conservante que não vai ter esse álcool, mesmo que a dosagem é muito pequena, a gente tem esse cuidado de ofertar esse não dá para se dizer esse plus, mas esse olhar para que o floral ele fique diferenciado. Isso. E aí, o que a gente sempre tenta trazer para aqueles pais que estão levando a criança até a gente é a gente conseguir olhar para aquele bebezinho, para aquela criança que já está caminhando, tentar olhar, porque a gente consegue trabalhar diferentes sintomas. Então, a gente consegue trabalhar uma insônia, um bruxismo. Hoje está aparecendo muito no consultório aquelas crianças com dificuldade de dormir sozinhas. Elas precisam daquele contato da pele, da mãe ou do pai. Então, isso a gente consegue observar que é um sintoma que se agravou muito pós o Covid. São sintomas que estão vindo muito frequentes, o número de pacientes infantis aumentou consideravelmente, e aí a gente consegue olhar duas realidades, tanto para a criança quanto para os pais, porque os pais precisaram estar em casa cuidando dos seus filhos, e muitas vezes os pais não estavam preparados para isso. Porque a rotina antes do Covid era todo mundo acorda de manhã, toma uma mamadeira, troca a fralda, veste a roupa, vai para a creche. E os pais vão trabalhar. Final do dia pega a criança na creche, a criança já jantou, já está com os dentes escovados, é só chegar em casa, trocar de roupa, dar banho e dar mais uma mamadeira e dormir. Então, com o Covid, muitas famílias precisaram olhar para os seus filhos. E nem todo mundo estava preparado para isso. Então, o número de pais que vieram atrás dessas terapias complementares que eu oferto também cresceu consideravelmente. Teve um relato de uma mãe que foi muito emocionante, onde ela contou
né, durante a nossa consulta, porque a consulta é feita de 2 momentos, um momento de conversa, de uma escutativa e um momento onde a gente vai realmente para a prática que o paciente escolhe, né? E nesse momento de escutativa ela relatou que ela não sabia o que era ser mãe antes do Covid. Nossa, que Isso forte. foi forte para mim como mãe, foi forte para mim como terapeuta, e ela, um nível de consciência extremamente elevado para ela se perceber e ela ser verdadeira e sincera com ela mesma de relatar, né? Então ali a gente fez um trabalho com ela para que ela conseguisse até se perdoar, porque ela tinha um sentimento de culpa muito grande dentro dela. E, de contrapartida, todos esses sentimentos estavam se refletindo na criança. Então, ali a gente conseguiu trabalhar tanto com a mãe quanto com a criança. E o efeito, ele vem muito rápido. O floral, ele traz um efeito rápido e ele é contínuo, ele é prolongado. Então, às vezes, o paciente toma o floral hoje, 6 meses depois, ele ainda está sentindo todos aqueles benefícios do equilíbrio, do bem-estar, da qualidade de vida, da sensação de plenitude, que é um dos sintomas que a gente busca muito ofertar, que a pessoa consiga se sentir completa como um todo. Ela consegue olhar as dificuldades que ela está passando, mas sem que aquilo seja desesperador. Então, eu olho para essa situação, eu consigo resolver, eu resolvo. Eu olho para essa situação, eu não consigo resolver, eu passo por ela. Esse é um conforto muito grande que a terapia floral consegue oferecer. E pensar ainda que não se tenha a preocupação sobre um rebote, vamos dizer assim, né? Uma reação desagradável que vai acontecer. E aí, agora eu também fiquei curiosa de te perguntar. É possível misturar florais? Como farmaco, tu deve saber que medicação às vezes tem interações, né, que não devem ser misturadas, né? E no caso dos florais, tem isso ou não? A gente consegue trabalhar dentro da terapia floral com várias essências que a gente chama, né? Então o paciente ele vai relatando os sintomas, a gente vai fazendo uma conversa, uma escutativa e ali eu, quanto terapeuta, vou realizando a prescrição dos florais. A gente consegue. Eu não passo de 6 essências diferentes, então no máximo 6 essências para aquele momento, para aquela situação que o paciente está vivendo. E aí, se o paciente estiver fazendo uso de outras medicações alopáticas, daqui a pouco um antidepressivo, um ansiolítico, medicamento para hipertensão, para glicemia, não tem problema nenhum, porque o floral ele não faz essa interferência com os medicamentos alopáticos. O que a gente sempre indica, eu quanto terapeuta indico, é que tu não vai tomar tudo ao mesmo tempo. Tu não faz aquele combo na mão dos comprimidos e mais as gotinhas do floral. Tu vai continuar com a tua medicação normal, porque se chegar o momento da gente fazer o desmame, a gente vai fazer. Isso é uma competência que eu, quanto farmacêutica, posso fazer, esse desmame do paciente. Mas a gente nunca faz tudo ao mesmo tempo. A gente inicia, espera o corpo daquela pessoa responder e reagir, e através da resposta do corpo do paciente é que a gente vai alinhando e a gente vai melhorando e vai sanando esses sintomas e tratando essa causa dos sintomas, mas de uma maneira leve, não é tudo ao mesmo tempo. Assim como agora me veio à mente, tudo tem o seu tempo, né? Então a gente também precisa ter esse respeito, né, com o próprio corpo da gente, enfim, com os tempos das coisas, né? Mas é interessante essa questão de que o floral não interfere. Para quem tem algum tratamento, já está fazendo algum tratamento, não precisa cessar o teu tratamento para aderir aos florais. Não, tu pode agregar, né? Pode complementar, literalmente Isso aí, complementar. Então, isso é bastante importante, porque daqui a pouco é uma dúvida que acaba deixando o pessoal um pouco receoso. Mas daí, como assim? Eu vou ter que parar com o que eu estou tomando? Né? E tem uma dúvida bem interessante, Aline, no consultório, que às vezes as pessoas entendem que o floral ele é basicamente para resolver ansiedade e problemas emocionais. E isso não é verdade. A gente tem várias medicações dentro da terapia floral, né? Essa medicação que a gente chama natural,
que a gente consegue usar essências na mesma proporção de um antibiótico. A gente tem várias essências que a gente consegue usar na mesma proporção que um medicamento para glicemia, para hipertensão. Então, é interessante da gente conversar sobre isso também, porque muitas vezes as pessoas entendem que o floral, ele é único e exclusivamente para aliviar sintomas emocionais, e isso não é verdade. Então, ele tem já um leque muito maior, né? Abrange muito mais questões fisiológicas, então, também, não só emocionais. Que interessante, então, é interessante, isso eu também não sabia. Eu também eu tenho um conhecimento, mas muito raso, né, sobre essa questão dos florais, já fiz uso, mas geralmente para questões mais emocionais. Graças a Deus também não tenho grandes problemas, né, de pressão e de glicose, enfim. Mas é interessante de saber que existe opção natural para estes problemas físicos, né, fisiológicos. Quem tiver problema, né, de diabetes, de hipertensão, também pode buscar, né, deve, ótimo, deve recorrer, né, a uma opção natural. Isso. E nós temos hoje não, né, uma prática... Não, é uma prática milenar. Nossa, então já temos há muito tempo essa opção, né, então é muito importante que se conheça as opções, assim como a gente falou no outro episódio, né, da auriculoterapia, os florais também, para a gente desmistificar que os florais são aquelas gotinhas para quando a gente está nervoso, né? Então, não, ela é muito mais do que isso, é uma terapia muito mais ampla, muito mais abrangente do que se sabe, né? Do que E se com conhece. comprovação científica, esse fato é importante da gente trazer, né? Não é um achismo. Não é uma aguinha. É. Não é uma aguinha, gente, não, isso como é uma prática muito antiga, obviamente ela já tem as suas comprovações, né? Então, é uma questão de que nós precisamos também estar abertos a estas outras opções, né? Perfeito. Sair um pouquinho, pensar um pouco fora da caixinha e das caixinhas que a gente compra. É verdade. Para uso, né? Para tanto ingestão quanto, enfim. Mas, gente, já está na hora do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai seguir nessa linha dos naturais, mas vamos trazer um olhar um pouco diferente. Fica aí, não sai daí, até daqui a pouquinho.